Olá, olá, boa noite. Começando aqui a nossa aula ao vivo, a nossa masterclass, com o tema de foco na liderança, né? Assim, boa parte das falas, dos feedbacks que a gente tem recebido é de que a boa parte do conteúdo disponível online, ou até mesmo para estudos, né, em cursos, eles são conteúdos que focam muito em ferramenta, em aplicações muito pontuais, mas falta um conteúdo para quem tiver para quem precisa, na verdade, de uma formação mais geral. E a aula que a gente preparou hoje, ela é uma parte do que a gente tem apresentado aí em cursos company para diferentes empresas, o que a gente tem feito de palestras para lideranças, e passa por algumas das questões que são chave aí para quem está nesse papel de liderança, né? Vamos, vamos dar só 2 minutinhos aí para ver se no ao vivo mais alguém entra e já já a gente começa. Retomando aqui, deixa eu ficar pequenininho para a gente conseguir ir para o conteúdo. Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vou precisar passar os slides na outra tela. Mas vamos lá. Qual é a ideia dessa primeira parte aqui da nossa aula? É a gente discutir um pouco a questão que algumas pessoas têm. Eu estava mudo, não é isso? Acho que agora eu voltei aqui. Então, vou retomar. Eu comecei falando sobre essa primeira parte da aula é para a gente falar de um assunto, de um ponto que é se algumas pessoas acham que a gente está vivendo uma bolha ou uma moda da inteligência artificial. E aí eu estava contando que, em geral, eu digo que a gente só tem certeza que está ou não está numa bolha depois que ela estoura. Então, não dá para dizer que a gente não esteja, para ser bem sincero. O que eu vou mostrar aqui nesses 3 slides é de que há um investimento significativo acontecendo de fato, mas que esse investimento ele tem um lastro econômico, um lastro financeiro. De fato, tem-se um olhar para conseguir rentabilidade. Primeiro, vamos ter uma noção do tamanho do investimento. A gente tem que as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos,
elas estão investindo 400 bilhões de dólares por ano, nesse ano, na verdade, 2024. Desses 320 bilhões de dólares são só para infraestrutura, para data center, para desenvolvimento de modelos fundacionais e para a construção da estrutura em que o processamento de dados acontece, para que a gente possa ter imagens, vídeos, textos e áudio feito com inteligência artificial. Para a gente ter uma noção disso, 400 bilhões de dólares é mais ou menos o PIB do estado de São Paulo, no Brasil. Então, a gente está falando de um volume de dinheiro que é muito grande, e para essas empresas é como se cada 10 reais que entrassem, 10 dólares, né, que entrassem no caixa dessa empresa, de cada dessas empresas, 7 fossem para financiar a inteligência artificial. Então, primeiro a gente consegue ver que não é uma moda, assim, são investimentos de longo prazo e volume muito grande. Não dá para ter certeza que é uma bolha, mas qual é a tese de investimento dessas grandes empresas? É a de que a gente está passando por um modelo de curva J. Isso aqui, para quem trabalha com investimento, especialmente em capital de risco, ou seja, investindo em startups, conhece essa lógica de curva J. É uma lógica de que, no primeiro momento, você é deficitário, né? Por isso que essa ideia de uma barriga de um J, e a partir de determinado ponto você se torna superavitário. Isso aconteceu em várias das disrupções tecnológicas. Mais recentemente, isso aconteceu com as redes sociais, né? Meta e Google foram empresas que primeiro deram prejuízo antes de dar lucro. Isso acontece ainda hoje com os aplicativos de mobilidade, né? Parte deles estão começando a dar lucros agora. Isso aconteceu com o Nubank, por exemplo. Por muito tempo o Nubank deu prejuízo até dar lucro. Isso aconteceu com toda a computação na nuvem. As áreas de computação em nuvem de Google, Microsoft e Amazon deram prejuízo até darem lucro. Então, a ideia de que não há uma bolha é de que, na verdade, a gente está passando por uma fase de investimento em que é deficitário, de fato se gasta mais dinheiro, se dedica mais capital do que se gera de retorno no momento inicial, mas que no médio e no longo prazo a curva vira e você passa a ter um negócio extremamente superavitário. E como é que essa curva vira? Aí eu trago uma projeção aqui de uma empresa de investimentos, na verdade uma das maiores empresas de investimento do Brasil, que é a Kinea, em que ela simula da onde virá a receita de inteligência artificial generativa. Então, no total, a expectativa é de que, no horizonte entre 5 e 10 anos, o mercado de inteligência artificial generativa gere 850 bilhões de dólares de receita por ano. Desses, 100 bilhões seriam com as assinaturas mesmo, de quem assina ChatGPT, Cloud AI, Gemini, Midjourney, todas essas ferramentas. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o ChatGPT tem 700 milhões de usuários mensais, desses, 35 milhões são assinantes. Isso dá uma receita anual de mais ou menos 9 bilhões de dólares. Então, a expectativa é de que todas essas ferramentas juntas, digamos, no varejo, nas assinaturas de pessoas físicas, elas gerem 100 bilhões de dólares de receita por ano, gerem mais 150 bilhões de dólares de receitas ao intermediário em transações, porque o que deve cada vez mais acontecer é de que o processo de efetivação de uma compra, por exemplo, de reserva de um hotel, de reserva de um voo, de compra da lista do supermercado, de que cada vez mais isso seja feito por agentes de inteligência artificial, e esses agentes eles gerem pequenas receitas, pequenas remunerações a partir dos vendedores por realizarem essa transação. 500 bilhões de dólares, meio trilhão, deve vir de aplicações corporativas, e as aplicações corporativas elas são em diversas áreas. A gente naturalmente aqui olha muito mais para a área de negócios e de marketing, mas a gente tem aplicações corporativas de IA generativa para finanças, a gente tem aplicações para a área para áreas de saúde, enfim, são várias áreas em que você não usa a interface do ChatGPT, por exemplo, mas usa o processamento da OpenAI, porque você precisa que um processo específico dentro da empresa ele seja tem a parte, né, de cognição feita pela inteligência artificial, e tem uma expectativa de que a publicidade gere mais 100 bilhões de dólares de receita, especialmente porque hoje já acontece que o fluxo de tráfego que sai de ferramentas como o ChatGPT e vai para sites de e-commerce é um fluxo de tráfego muito mais qualificado, a taxa de conversão é maior. Por quê? Porque boa parte do processo de decisão de compra hoje já é comum que se faça pedindo ajuda ao seu assistente, né? Ao ChatGPT, ao Gemini, enfim, a ferramenta que você use mais, pede para você avaliar 2 produtos, 2 marcas, 2 ofertas, procurar os melhores preços, e aí isso faz com que o resultado final seja muito próximo de você efetivar a compra.
Isso hoje da forma, do ponto de vista orgânico. E aí tem toda uma área chamada GEL, né? Generative Experience Organization, que é feita para como nós que operamos as marcas podemos melhorar a forma como os modelos de linguagem nos enxergam, para que eles possam nos recomendar, mas para além disso, se espera que nos próximos anos alguns formatos de anúncios publicitários sejam exibidos nessas ferramentas de inteligência artificial e a expectativa de que gere mais 100 bilhões de dólares. Então, do ponto de vista da Quineia, o investimento que está sendo feito hoje, ele faz sentido porque ele vai gerar receita na perenidade, num volume suficiente para justificar com rentabilidade o investimento atual. Então, essa primeira parte do ponto de vista de negócio, de investimento, e aí é importante, né, até para quem está no cargo de liderança, para entender se realmente vale a pena mergulhar ou não, né? Vai que você mergulha e de repente tudo muda, como algumas fases, algumas modas passam, né? A moda mais recente foi a do metaverso. À luz do que nós temos de dados hoje de volume de investimento, de relevância estratégica, de envolvimento geopolítico, né, da importância que governos como dos Estados Unidos e da China têm dado para isso, e ao observar como tudo isso pode virar receita, a gente conseguiria dizer de que não se trata de uma moda. Assim, tem realmente um processo de reestruturação do fluxo de trabalho acontecendo a partir de uma disrupção que é o processo de a gente, pela primeira vez, conseguir fazer máquinas simularem o processo de pensar e criar de um ser humano. E em revoluções industriais anteriores, as máquinas conseguiram fazer o processo de força que o ser humano fazia, de velocidade que um ser humano fazia, inclusive de repetição de movimentos finos que o ser humano fazia. Só lembrar ali do filme de Charlie Chaplin, esqueci o nome do filme, né? Não é Admirar o Mundo Novo. Anos Modernos, em que era um operário que apertava os parafusos. Hoje, quando você vai numa indústria, esse processo é feito por máquinas. E apertar o parafuso pode parecer que é simples, mas é um movimento fino, que exige algum tipo de coordenação, exatidão específica, mas nunca tinha acontecido de, em escala, o processo parecido com o de pensar e criar pudesse ser feito por máquinas com um nível de, digamos, de subjetividade que a gente tem hoje. Então, de fato, você tem uma disrupção que não estava disponível antes. E por que as empresas de tecnologia têm investido tanto em inteligência artificial e por que se acha que todo esse investimento vai gerar receita? Porque tem mercado. Né? Então, hoje, segundo a Gartner, que é uma das maiores consultorias de tecnologia do mundo, 85% de quem está liderando as empresas, especialmente as maiores empresas, e quem está nos maiores cargos dessas maiores empresas, entendem que inteligência artificial, especialmente a generativa, é essencial para a competitividade do negócio. É o entendimento de que não se trata de algo cosmético ou superficial, mas se trata de entrar numa nova lógica de funcionamento das corporações. E por isso é ser ou não competitivo no médio e no longo prazo. Quando a gente olha já um pouquinho de histórico, esse gráfico daqui é de uma pesquisa que a McKinsey tem feito anualmente, a gente consegue ver que a adoção da inteligência artificial generativa ela é crescente, a gente ainda não está num ponto de estagnação. Aqui tem uma outra linha que é o uso de inteligência artificial de maneira mais geral, nem toda IA é generativa, né? Existem várias outras formas de inteligência artificial, mas a gente consegue ver aqui que o uso de IA ela é crescente, mas que essa adoção ainda é muito pontual. Veja que muitas empresas usam IA generativa, mas a maior parte delas usa para uma função, para fazer para fazer parte de um processo. Apesar de todas as curvas estarem crescentes, a gente consegue ver aqui que ainda não se trata de um uso estrutural das empresas. E essa é uma curva normal. O que eu sempre digo é que o processo, por exemplo, de digitalização ou de conexão, se a gente pensar o processo de digitalização, foi quando as empresas começaram a usar, ou as pessoas começaram a usar computadores. No primeiro momento, usar um computador não era algo transformador. Você, na verdade, ainda tinha que ter um problema com impressora, enfim, era muito mais simples usar uma máquina de escrever do que usar o computador. Da mesma forma que no início era muito mais simples usar outras formas de troca de dados e de comunicação do que a internet. A internet era lenta, era cara, era instável, até que alguns anos se passam e tanto o computador como a internet mudam a forma como o trabalho acontece. Hoje em dia, sem um computador conectado à internet, a gente faz muito pouco do que é possível fazer para trabalhar. Então, a forma como o mercado de trabalho
funciona, ela mudou e o mercado de trabalho é muito mais produtivo hoje do que no passado, por exemplo, porque a gente consegue fazer reuniões de 12 pessoas online. Se a gente imaginar o que foi o processo pandêmico de 2020 e 2021, se não existisse tecnologias digitais e conectividade via internet, o impacto na economia e na sociedade teria sido ainda maior, porque não seria possível ter todo o home office, naturalmente, não é só algumas vagas conseguiam fazer home office, mas a gente teve várias indústrias inteiras, várias áreas inteiras que puderam continuar funcionando muito perto do normal por conta dessa digitalização. Então, as ondas tecnológicas levam um tempo para serem absorvidas. E, nesse momento, a inteligência artificial ainda está no uso ou superficial ou pontual. Então, enquanto as grandes empresas e os grandes gestores entendem que a inteligência artificial é uma mudança estrutural, quando a gente vai, digamos, mais perto do dia a dia, o entendimento ainda é de um uso pontual. Você usa inteligência artificial para fazer um video, para automatizar um relatório, para resumir para você um material de reunião, para tomar notas da sua reunião, mas esses são usos ainda cosméticos, que é um pouquinho do que a gente vai ver aqui, de como isso não é explorar todo o potencial da inteligência artificial. Acho curioso que logo quando a inteligência artificial generativa se tornou mais popular, o que se dizia era que a inteligência artificial iria substituir as pessoas e, consequentemente, o maior estímulo para adotar a inteligência artificial era a redução de custos. Mas hoje, segundo uma empresa de tecnologia americana chamada Writer, o principal motivador para a adoção de IA generativa é a geração de receita. É um entendimento de que, ao trazer máquinas para conseguirem pensar, entre aspas, e criar também, entre aspas, em escala, eu destravo novas fontes de receita e novos negócios para além de redução de custos. Então, boa parte do entendimento, né, de adoção da inteligência artificial, ela está nesse olhar, e isso está muito alinhado com o que o Martin Sorrell, que é uma das figuras mais proeminentes aí do mercado de publicidade e marketing, é um empresário, um investidor britânico, ele defende, vou traduzir aqui, de que a próxima era, ou a era já atual, pertence à inteligência artificial. E ele prevê de que, por exemplo, o processo de compra de mídia ele vai ser automatizado cada vez mais entre plataformas e que as organizações vão se tornar cada vez mais horizontalizadas, então menos verticalizadas, com a hierarquia maior, e muito mais horizontalizadas, porque, em tese, ao ter os agentes de IA trabalhando com a gente, trabalhando conosco, a gente muda o organograma das empresas, especialmente precisando de menos gerência média, né? Mais gerência superior, mais pessoas, digamos, especialistas tocando projetos, mas menos gerência média. E quando perguntado se a inteligência artificial ela diminui a criatividade, o que ele diz é que não, na verdade ela aumenta, porque quando você tem todo o potencial da inteligência artificial, o pensamento estratégico e criativo ele se mantém vital, agora com toda a potência dessa tecnologia, e essa é muito a tese que eu vou compartilhar com vocês aqui na aula de hoje, tá? Apesar de todos os pontos positivos e todas as expectativas de adoção da inteligência artificial, a maior parte das empresas tem dificuldade de implementar a tecnologia. No primeiro momento, o entendimento básico foi de que implementar a inteligência artificial era assinar ferramentas. E aí o que aconteceu, no geral, para quem foi por esse caminho, foi você assina uma ferramenta que custa 20 ou 30 dólares por mês para todos os seus funcionários, e aí se descobre que os funcionários não usam ou que usam num nível que não justifica ter esse custo fixo mensal em moeda estrangeira. E aí, naturalmente, veio a demanda para uma implementação um pouco mais robusta, mas a maior parte das empresas tem uma dificuldade, inclusive porque falta para a liderança o entendimento de qual é a visão para a organização ao implementar a inteligência artificial, que é o foco principal aqui da nossa aula, né? Cabe à liderança passar essa visão e de que o que a gente quer não é fazer o que a gente já fazia, agora usando uma ferramenta. O que a gente quer é usar uma tecnologia disruptiva para fazer o que a gente não fazia, destravar novas possibilidades, colocar pessoas em novos papéis, viabilizar projetos que antes eram inviáveis. Então, esse é o olhar principal que a gente vai bater aqui na aula de hoje. E quais são os principais gargalos?
Isso aqui vem desse relatório da Writer, que eu já citei aqui alguns dados. Falta treinamento, não é porque uma ferramenta está disponível ou porque algo está disponível, seja toda a suíte Copilot da Microsoft ou toda a suíte do Google de inteligência artificial, não é porque está disponível que as pessoas vão usar, que elas vão saber o que fazer com aquelas ferramentas. Em alguns momentos, as expectativas ao implementar a inteligência artificial, elas não são sustentadas na realidade, elas não são possíveis de serem alcançáveis, porque a gente não está falando aqui de uma panaceia, né, de algo que resolve todos os problemas ao apertar o botão. Você percebe que precisa de realmente uma mudança estrutural para extrair valor da inteligência artificial e de que existem limitações culturais, tecnológicas, de dados, para você conseguir fazer tudo o que, em tese, é possível com a tecnologia. Há um desalinhamento das áreas de TI, especialmente do ponto de vista de segurança. As áreas de TI, em alguns momentos, acabam adotando uma política um pouquinho mais retraída. As pessoas têm uma dificuldade imensa de lidar com a quantidade de ferramentas e aí acabam, em alguns momentos, plugando a ferramenta que não é a mais adequada. Tem uma insegurança sobre o uso da inteligência artificial, do ponto de vista de propriedade intelectual, de privacidade de dados, do ponto de vista de confiabilidade da resposta. E existe uma retaliação da equipe. E a gente vai ver que o principal motivo de retaliação não é o medo de ser substituído, já é um certo medo de ficar sobrecarregado, porque ao usar a inteligência artificial generativa, várias coisas que antes não seriam viáveis, elas passam a ser naturalizadas. Por exemplo, se antes a gente não conseguiria levar um relatório para uma reunião, porque você precisaria de 3, 4 horas ou de 2 dias para fazer o relatório, hoje, com inteligência artificial generativa, talvez você consiga fazer isso em 20 minutos, e por isso você vai passar a ter que fazer relatórios para reuniões que surgem de uma hora para outra. Mas, para além disso, tem uma outra questão que aparece aqui na pesquisa da Writer, que é que funcionários sentem ou temem que a inteligência artificial reduza a sua criatividade, ou a sua capacidade mesmo, né? E aí a gente vai endereçar esse ponto sendo alinhado aí, né, repetindo essa tese do Martin Sorrell, de que a IA ela não diminui a criatividade. Na verdade, ela cria espaço para que a criatividade tenha maior potência. E aí eu entro aqui no pensamento trazendo a arte, né? Em 2018, eu estava terminando o meu doutorado, e aí eu tomei contato com essa iniciativa, que, se eu não me engano, foi de 2017, em que pesquisadores holandeses que tentaram criar qual seria o próximo quadro de Rembrandt. E o que eles fizeram foi pegar todos os quadros de Rembrandt, treinar um modelo de imagem, treinar, seja uma inteligência artificial, para que, a partir de todos os quadros que Rembrandt pintou, essa inteligência artificial conseguisse criar um novo quadro. E o resultado foi esse. Quem conhece a obra de Rembrandt é algo que se parece com o Rembrandt. Mas o que eu trago aqui, para a gente pensar na importância da criatividade, na importância do ser humano, eu faço um paralelo com outro artista, né? Isso aqui é um contrafactual, né? Ou seja, nunca aconteceu, o Rembrandt nunca pintou o próximo quadro, porque isso é impossível, né? Ele faleceu, então ele nunca pintou o próximo quadro. Mas vamos para um factual. O Pablo Picasso, ele foi um pintor espanhol, super famoso, e esse é um quadro dele de 1904. Em 1904, ele estava numa fase chamada azul, em que ele usava muitos tons de azul, e ele pintou esse quadro que é a Celestina. Era improvável que o modelo, seja ele qual fosse, o modelo de inteligência artificial, conseguisse perceber que Pablo Picasso, enquanto artista, o próximo quadro dele ao longo do tempo não seria algo parecido com esse. Ele mudaria completamente a sua forma de criar e entraria numa fase cubista e criaria essa obra-prima que é a Guernica, que é um dos quadros mais famosos de Pablo Picasso. O que é que eu quero dizer com isso? Os modelos de inteligência artificial, eles vão tender a repetir padrões do passado. E quem tem a capacidade de subverter a lógica e criar realmente algo novo é o ser humano. Então, talvez o próximo quadro de Rembrandt não se parecesse com os quadros de Rembrandt anteriores. Da mesma forma que esse quadro de Picasso, a Guernica, não se parece com esse outro quadro de Picasso, a Celestina. Por quê? Porque o autor mudou. E é o ser humano que faz isso, né? E aí vem, é importante a gente entender
que os modelos de inteligência artificial generativa, eles operam sobre modelos. Modelos são como se fossem receitas, e as receitas tendem a entregar resultados que são, pelo menos, previsíveis, certo? Quando a gente vai para os modelos de linguagem, o que uma ferramenta como o ChatGPT faz não é necessariamente pensar num conteúdo. O que ela faz é prever uma sequência de sílabas. Sílabas formam palavras, palavras formam frases, frases formam textos, a gente lê um texto e extrai o sentido dele. E por isso a gente acha que o ChatGPT criou um texto, quando na verdade ele apenas previa uma sequência de sílabas, inclusive entendendo que uma das sílabas pode ser um ponto final, ou seja, o texto acabou. Então, quando a gente traz esse exemplo da frase "o sol está brilhando e o céu está reticências", o que o modelo de linguagem faz é prever qual seria a palavra mais provável de vir depois, ou as sílabas, né, o conjunto de sílabas mais provável de vir depois. E para fazer isso, tem todo um pensamento semântico, né? Então, qual é o contexto em que a palavra sol está, quais outras palavras poderiam estar aqui, até que você consegue prever qual seria a palavra final. Isso é um processo de previsão. Os modelos de imagem, de linguagem, de áudio, todos eles são modelos em que, a partir do que existiu no passado, você vai prevendo micropedacinhos de algo e isso vira uma criação, né? Esses micropedacinhos podem ser as sílabas, no caso do texto, podem ser os pixels, no caso do vídeo, ou pode ser uma sequência de imagens, no caso de um vídeo, mas é sempre um processo de prever a partir do passado. Mas, às vezes, o que a gente quer é algo que vá contra o que era provável. Né? O trabalho do ser humano, muitas vezes, é o de conseguir enxergar o que não está ali como mais latente. Isso existe na arte, isso existe nos negócios, isso existe na criação publicitária, isso existe quando você vai criar um produto. Então, o que a gente precisa entender é que operar as ferramentas de inteligência artificial generativa, a gente tem que observar sempre elas como um meio, como um instrumento, como uma ferramenta para fazer algo que a gente enxerga. E não que a gente fique limitado ao que, por padrão, essas ferramentas vão entregar. É óbvio que boa parte das entregas das ferramentas de inteligência artificial são entregas boas, são entregas interessantes, são entregas que a gente conseguiria levar para frente. Só que ela está disponível para todo mundo. E quando algo está disponível para todo mundo, ele se torna um novo padrão. E aí, quando é um novo padrão, ele não chama atenção. O fato de hoje nós todos termos máquinas fotográficas nos bolsos por conta dos celulares, e essas máquinas fotográficas são excelentes, né? Se a gente comparar com as máquinas que a gente tinha 20 ou 30 anos atrás, qualquer celular, por mais barato que seja, ele tem uma máquina fotográfica embutida que é muito melhor do que a melhor máquina fotográfica de 30 anos atrás. Tudo isso fez com que o nosso padrão do que é uma boa foto subisse muito. Então, quando a gente pega uma foto, digamos, ainda que profissional, da década de 90 e compara com a foto de hoje, a gente consegue perceber como a qualidade da imagem não era tão boa, como a luz não era tão boa, enfim. Mas não é porque a foto piorou, na verdade é porque o nosso padrão melhorou. Isso faz com que hoje a gente continue demandando fotógrafos, tratamento de fotos, porque o nosso padrão subiu. É a mesma coisa que deve acontecer, que vem acontecendo, na verdade, com o uso da inteligência artificial generativa. Não é porque algo apresentável passou a ser feito que vai tudo se achatar para esse nível de entrega. Na verdade, esse novo nível de entrega passa a ser o padrão e se destaca quem consegue, é mais valorizado quem consegue entregar algo além desse nível. E aí eu trago, de novo, vou fazer uso aqui da arte, né? Trago esse trecho de um livro que diz que, afinal de contas, a vida não é justamente esse constante acaso em que tudo, por mais inacreditável que seja, pode acontecer. É importante a gente ter isso na cabeça ao usar as ferramentas de IA generativa, porque o que um modelo, qualquer que seja, vai tentar fazer é replicar o que tinha mais probabilidade de acontecer com base em tudo que aconteceu no passado, com base nos textos que foram consumidos pelo ChatGPT, com base nas fotos que foram vistas, né, pelo Midjourney, e muitas vezes o que a gente quer é esse inacreditável, é isso que não é previsto, é aquele nosso molho, aquela nossa visão. Isso faz muita diferença. E aí, só para dar aqui a referência, esse é um trecho do livro O Nariz, de Nikolai Gogol, é um texto de realismo fantástico bastante interessante, né? E aí eu volto 5 ou 6 séculos no tempo,
para me referir ao momento do Renascimento, né, do renascentismo, que foi um movimento artístico que colocou o ser humano no centro, né? O protagonismo estava no ser humano. Hoje eu vejo uma tendência a se colocar o protagonismo na tecnologia. É como se a inteligência artificial fosse dominar o mundo, como se o ChatGPT criou o texto, o Midjourney criou a imagem. E é importante a gente lembrar que todas essas são ferramentas e são instrumentos para fazer algo que o ser humano deseja fazer, né? O protagonismo está no ser humano e não na tecnologia. Mesmo quando a, as ferramentas de inteligência artificial elas são usadas aí como instrumentos, ou parece que elas estão quase que com uma vontade própria, elas são construídas, alimentadas e mantidas no ar por pessoas que usam essas ferramentas para defender seus interesses. Alguns interesses são legítimos, são interesses econômicos, políticos ou pessoais legítimos. Outros nem tanto. Mas o protagonismo é sempre do ser humano, e nesse processo aqui de implementação e uso da inteligência artificial, é muito importante a gente entender que o protagonista é a pessoa, não a ferramenta, não o robô, não a máquina. E aí eu faço um paralelo para a gente perceber como o papel do ser humano aumenta na medida em que a gente coloca a tecnologia. Eu faço paralelo com coisas bastante simples, né? Se eu tiver um carro de mão na rua, qualquer pessoa pode pegar esse carro de mão e vai poder usar ele para o que quiser, pode carregar, talvez, enfim, a feira do dia, pode carregar sal, como está aí na foto, pode carregar areia para uma obra. O ser humano dirigindo, pilotando um carro de mão, ele tem um nível de impacto que é relativamente baixo. O protagonismo do ser humano aqui é pequeno. Mas quando eu coloco um ser humano dirigindo um carro, ainda que seja um carro popular, que tem muito mais tecnologia embarcada, eu já passo a ter regras. Esse cara precisa ter uma carteira de habilitação, esse cara precisa seguir regras de trânsito que são muito estritas, esse carro só pode andar em lugares pré-definidos para uso, para que um carro possa transitar. Por quê? Porque eu tenho muito mais potência aqui viabilizada pela tecnologia, e um motorista que dirige um carro é muito mais importante do que um ser humano que empurra um carro de mão. E se a gente sobe, se eu vou para o auge da tecnologia para veículos automotores, que é o carro de Fórmula 1, um piloto de Fórmula 1 é muito mais importante do que um motorista de carro urbano, e que é muito mais importante do que uma pessoa que empurra um carro de mão. Ou seja, quanto mais tecnologia eu coloco na ferramenta, mais importante é o ser humano, porque esse ser humano tem muito mais poder. Então, para dirigir um carro de Fórmula 1, você precisa passar por várias, é extremamente competitivo, é esporte de altíssima performance, para você dirigir o que há de mais moderno em termos de tecnologia embarcada num carro. Para você dirigir um carro de rua, você precisa seguir uma série de políticas e regras, e não é qualquer pessoa que vai poder dirigir um carro de rua. Para pilotar um carro de mão, assim, qualquer pessoa que consiga fisicamente fazer isso vai poder empurrar. Qual é o racional aqui? É de que mais tecnologia dá mais poder e aumenta a relevância do ser humano. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. O fato de ter mais tecnologia não diminui a importância do ser humano, aumenta, porque esse ser humano ele consegue fazer algo com muito mais poder, muito mais relevância, justamente porque a tecnologia oferece isso para eles ou para nós. E aí, o que é que precisa para a gente realmente extrair valor das tecnologias de inteligência artificial generativa? Entendendo que o processo de redação, entre aspas, de criação da imagem, de montagem da animação de um vídeo ou de construção de um áudio, ele vai ser feito pela máquina. Importa muito quem consegue pensar o que é que essa máquina tem que fazer, quem traz a visão, quem vai direcionar, quem vai pilotar a tecnologia, que é o que nessa palestra aí que eu vi, aqui no Brasil, eu vi em São Paulo, é dito do nó da concepção. Se antes a gente tinha um grande nó na execução, então eu tinha uma ideia, por exemplo, de um site, mas eu não conseguia fazer o site, porque precisava de um programador, servidor, etc, etc. Hoje em dia, numa ferramenta como o Lovable, eu consigo fazer um site em poucos segundos. E aí eu preciso saber o que é que eu quero desse site. Eu preciso demandar, eu preciso ter a visão do que é, o que esse site deveria ser. Só para dar um exemplo aqui de site. Então, nesse cenário em que o ser humano é mais poderoso,
importa muito a empatia, ou seja, a nossa capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. O repertório, isso é fundamental. Quanto mais repertório a gente tiver, mais importante é, porque hoje em dia a gente tem uma democratização de acesso ao conhecimento por conta das ferramentas de inteligência artificial, que é incomparável, né? Se você entrar em qualquer ferramenta gratuita, você vai conseguir conversar sobre leis, sobre tecnologia, sobre literatura, mesmo que você não domine isso. Ou seja, a informação base está disponível. O que é que muda? É o repertório que você tem que vai ajudar a conectar os pontos e a visão que você traz. A mesma ferramenta, com o mesmo repertório da ferramenta, vai chegar em resultados completamente diferentes, a depender de quem está operando, ou seja, qual é o background dessa pessoa, e a depender da visão. O que é que eu quero fazer com essa ferramenta? Eu sempre digo, ainda falando sobre fotografia, que um bom fotógrafo tem a foto que ele quer tirar na cabeça antes de apertar o botão. Quando a gente vai operar uma ferramenta de inteligência artificial, é importante que a gente já saiba mais ou menos o que a gente quer. E a ferramenta vai viabilizar, vai operacionalizar isso. Mas a gente não vai ser necessariamente surpreendido por ela e ficar, de alguma maneira, submetido ao que a ferramenta entrega de primeira. Para além disso, importa muito a curiosidade. Quanto mais fundo a gente for, quanto mais a gente explorar, e hoje a gente consegue fazer explorações extremamente mais profundas, isso importa. Então, o ser humano é importante e cabe ao ser humano ser mais humano, ser mais empático, ter vivência, que é o repertório, ter essa capacidade de enxergar, de criar, né, que é algo que o ser humano criar, não no sentido de fazer um texto, mas criar no sentido de conceber algo que talvez ainda não exista no mundo. E a nossa capacidade de ser curioso, de querer poder sempre ir mais fundo, né? E também, nesse papel em que o ser humano ele é mais importante, ter conteúdo de base, esse foundational knowledge, é importante, é fundamental. Muitas vezes, quando a gente usa uma ferramenta de IA para fazer algo que a gente sabe fazer, seja um release, seja um plano de negócios, seja uma análise financeira, a gente pensa, uau, qualquer um pode fazer isso. Ninguém vai precisar mais de mim. Mas se você mesmo tentar fazer algo que não é da sua especialidade, você vai perceber a dificuldade. Você vai ter uma resposta e não vai saber se aquela resposta é verdadeira, se você pode confiar, qual é a próxima pergunta que você faz, o que você faz com aquela informação. Então, o conhecimento de base é um tipo específico de repertório. Ou seja, eu sou um profissional de negócios e de comunicação, sou um estrategista de comunicação e de negócios. O meu repertório está aqui, o meu conhecimento de base está aqui. Mas, para além desse conhecimento de base, eu tenho um repertório de livros que eu li, lugares que eu visitei, conversas que eu tive, músicas que eu já ouvi. E tudo isso vai fazer com que o meu uso de qualquer tecnologia de inteligência artificial, para além das ferramentas, seja muito diferente de qualquer outra pessoa. E aí eu trago um exemplo de novo, né? Faço muitos exemplos com fotografia, mas nesses slides eu mostro que se eu chegar numa ferramenta qualquer, inclusive no ChatGPT, e pedir para ele criar uma foto de um homem grisalho num táxi, ele vai criar. Mas se eu tenho conhecimento e repertório sobre fotografia, eu posso pedir uma profundidade de campo específico, porque eu já sei qual é a mensagem que eu quero passar. Então, eu quero criar uma imagem que passe essa mensagem. E eu sei que para passar essa mensagem, eu posso controlar a profundidade de campo, ou eu posso usar uma lente específica. Então, se eu tiver esse repertório sobre profundidade de campo, tempo de exposição, lentes, tipos de filme, eu não vou só criar uma foto, eu vou dirigir uma cena. E aí a qualidade da entrega de alguém que dirige uma cena é muito maior do que simplesmente alguém que fez uma foto. Uma foto bonitinha hoje é completamente acessível, mas a imagem que passa a mensagem que você quer, gostaria de passar, que dirige a cena, que cria, né, esse mundo que só existia por um momento na sua cabeça e que agora você conseguiu colocar para fora, aí sim faz sentido que você tenha repertório e tenha essa capacidade de visão, de concepção. E aí vem a grande tese de adoção da inteligência artificial, né? Ao invés de ser algo que resolve os problemas, ele é um encurtador. A gente sempre teve uma distância muito grande entre a concepção e a realização. Então, eu tinha uma ideia na cabeça e eu não conseguia colocar essa ideia em prática, porque para executá-la eu precisava de tempo, de dinheiro, de pessoas e de um ferramental que talvez fosse inacessível e caro. Com todas as possibilidades, né, para além das ferramentas de inteligência artificial, eu consigo encurtar isso. A distância entre concepção e realização ela fica muito mais próxima
porque eu tenho toda uma área nova que consegue executar para mim, que consegue criar para mim, e criar no sentido, digamos, mais operacional, e não essa concepção macro. Então, a gente precisa enxergar todo esse ambiente de inteligência artificial generativa como um enabler, como um viabilizador de algo, e não como o fim em si ou como o protagonista. Não, fiz isso aqui, foi o ChatGPT quem viu, quem me falou, quem criou. Não, o ChatGPT, ele é um subordinado de nós, né, do que a gente quer fazer com a ferramenta. Ele está ali para fazer com que a gente vá mais rápido do ponto A, em que a gente tem uma ideia, para o ponto B, em que a gente tem essa ideia realizada. Se a gente não tiver a ideia no ponto A, qualquer ponto B vai ser aceitável, né, como ali no livro de Alice. E aqui eu trago alguns exemplos práticos, né? Eu pedi para o ChatGPT entrar no perfil de um influenciador, aqui foi o perfil do Felca, pedi para ele analisar os últimos 30 posts e, a partir dessa análise, ele criasse para mim um relatório, primeiro uma tabela com uma avaliação de cada um dos posts, e, para além disso, me trouxesse insights, perfil, contexto geral, insights quantitativos, insights qualitativos, e me fizesse uma conclusão, uma avaliação se, por exemplo, para uma marca de cosméticos faria sentido contratar um influenciador como o Felca. E eu fiz isso em 7 minutos. Veja que, para eu fazer isso de uma maneira manual, levaria muito tempo, ou de uma outra maneira eu ia ter que pedir para o time de BI ou de social listening extrair os dados, levaria dias. Aqui, em 7 minutos, usando uma ferramenta disponível para todos, eu consegui partir de uma ideia, queria avaliar aquele influenciador, para um resultado, tem uma análise. Eu posso concordar ou não com a análise, né? Aí é parte do meu trabalho. Mas isso aconteceu. E eu posso ir além. Além, pedir para que, a partir desse relatório, que é um texto, a ferramenta crie, conceba uma apresentação de slides em que passe a mensagem-chave. E aí, primeiro, eu peço que ela crie o prompt, o roteiro dessa apresentação, inclusive prevendo já como deveria ser cada slide, né? Veja que aqui tem o estilo, o fundo limpo, etc. E depois eu levo para uma ferramenta que vai viabilizar isso. Eu escolho qual é o template que eu quero, mando o prompt, além do prompt macro, eu passo as instruções, veja ali que ele já pesquisou por fotos do Felca, e essa ferramenta, em mais 7 minutos, transforma a minha análise numa apresentação que depois eu posso transformar ela em PowerPoint. Então aí eu baixei ela em PowerPoint e agora eu tenho uma apresentação, e no prompt eu já pedia para ela deixar os espaços das marcas, porque naquele momento eu não queria mandar as marcas para ele mesmo inserir. Então, encurtou o tempo, né? Eu tenho agora uma apresentação com a análise que foi feita. E se eu quiser sair da caixa, né? Então, eu levei um PowerPoint, eu tenho um relatório escrito, mas imagina que eu vou ter muito pouco tempo na reunião e o meu cliente ou o meu time é mais criativo. Eu posso pedir assim, cria o roteiro de um quadrinho, eu quero apresentar essa análise como se fosse um quadrinho. E aí, primeiro, eu peço esse roteiro, né, com a descrição de cada quadro, e depois eu levo para a ferramenta de inteligência artificial esse roteiro em forma de prompt e peço para ela criar realmente as ilustrações. E eu quero apresentar esse relatório não como um PowerPoint padrão. Eu quero apresentar esse relatório como quadrinhos. E é isso que eu tenho aí, né? Eu tenho toda a análise do perfil do influenciador, agora apresentado em quadros como se fosse comics são, né? Então, de novo, eu consegui encurtar, talvez eu não conseguisse levar algo assim para o cliente, porque eu não teria ilustrador, não teria tempo para alguém que fosse operar uma ferramenta específica. Agora, a gente tem. E imagina que eu quero deixar algo à disposição do cliente, algo que ele possa clicar no link e ver as informações. Eu posso pedir para criar uma landing page. Então, pega as informações lá do relatório, que você já transformou em slide, que você já transformou em quadrinhos. Agora, cria uma interface bacana para que o meu cliente consiga acessar as informações-chave. Então, aqui eu tenho o prompt feito pela inteligência artificial, e aí eu mando esse prompt para uma ferramenta de vibe code, ou seja, uma ferramenta em que você consegue escrever códigos sem precisar escrever os códigos. Você diz o que você quer e a ferramenta desenvolve esses códigos, e aí eu tenho, em mais alguns minutos, uma landing page passando todas as informações-chave do influenciador. Então, tem 4 produtos aqui
todos eles feitos de maneira muito automatizada. Então, para fazer todas essas etapas, você levaria talvez algo como 1 hora e meia, e você operando cada uma das interfaces. Se a gente não fosse fazer dessa forma, levaria dias e precisaria envolver muitas pessoas para que a gente tivesse essas entregas. Indo para algo mais do dia a dia, é muito comum que a gente, quando está pensando num produto ou na comunicação, né, soluções de marketing, a gente cria personas. E uma das grandes dificuldades é que, às vezes, a persona se torna algo muito teórico, muito distante. E você consegue trazer isso mais para a realidade se você cria uma imagem dessa persona. E aí o que eu pedi aqui foi que, primeiro, a inteligência artificial criasse um prompt completo, inclusive tanto descrevendo toda a cena, falando que tem tom de pele amarronzado, né, pardo, olhos negros expressivos e tal, e também passasse todas as informações técnicas de como a foto deveria ser tirada. E com isso, a gente gerou essa foto, que seria a foto de uma pessoa, de alguém que quer fazer uma reforma, que vai pegar um crédito popular para fazer uma reforma de casa. E veja que, mesmo sem necessariamente eu ter pedido, sai um ambiente que é muito característico de uma residência mais popular do Brasil. A gente tem aqui um São Jorge, fotos de família, aquela tinta que não é aquela tinta com todas as demãos passadas, a cortina, que também é uma cortina mais popular, a forma como o azulejo não, o piso está colocado, um piso também tipicamente mais popular. E a gente conseguiu fazer isso em relativamente pouco tempo. E o que a gente pode fazer também então imagina que eu quero mostrar para o meu cliente essa persona tendo contato com o produto dele. Então imagina que meu cliente é um banco, como é a Caixa Econômica Federal, e aí eu posso, de novo, usando mais uma ferramenta, pedir para criar a cena que a personagem ela tira do bolso o cartão do banco. E talvez isso era algo que eu não levaria numa apresentação de campanha, por exemplo, mas agora eu levo. Então, todos esses exemplos aqui foram para mostrar que, quando você sabe o que quer, você tem a sua visão na cabeça e você tem repertório do que é que eu preciso levar, você tem ferramental para colocar isso do outro lado, e a gente está usando aqui a inteligência artificial num nível, digamos, mais introdutório, né? Como copiloto, eu preciso preciso mandar prompts, mas a adoção de inteligência artificial vai muito além disso. É importante a gente entender que não estamos tendo ferramentas que fazem coisas legais, engraçadas ou bonitinhas. A gente está passando por uma das maiores disrupções da história. E não é trivial que, pela primeira vez, máquinas consigam simular o processo humano de pensar e criar. Isso é muito relevante. Todas as vezes em que máquinas passaram a fazer parte de tarefas humanas, o mundo mudou. E não houve um grande desemprego. Na verdade, houve muito mais emprego. Né? Houve áreas completamente novas surgiram, áreas que seriam impensáveis num momento se tornam comuns no outro momento, inclusive até a forma de trabalho, né? Se a gente pensar bem, esse modelo de trabalho que a gente tem padronizado com CLT e tudo mais, no caso do Brasil, ele só existiu no século XX, depois de algumas revoluções industriais que criaram o contexto, inclusive econômico, para que isso pudesse surgir. Mas a palavra disrupção, ela é uma palavra que é muito repetida, mas se esquece um pouco do conceito dela, né? A ideia de você criar um processo disruptivo é quando você quebra a lógica, você rompe, né, o processo de evolução. E aí eu trago aqui alguns exemplos. Imagina, por exemplo, que a gente está num mundo em que a única forma de eu me locomover é a pé. Quando eu me locomovo a pé, eu posso evoluir, eu me locomovendo a pé. Eu posso correr. E ao correr, eu posso ganhar mais condicionamento físico, para eu correr mais tempo, para eu correr mais rápido, para eu me cansar menos, para eu conseguir correr com uma frequência maior. Mas, ainda assim, todas essas são mudanças evolutivas. Por melhor que eu corra, a vida vai ser muito parecida, porque eu vou conseguir me locomover dentro de uma área relativamente pequena, eu vou conseguir fazer compromissos relativamente resumidos, né? Porque deslocar de um lugar para o outro vai levar tempo, tal. Então, eu posso evoluir andando, mas se eu trago um carro ou um ônibus, isso é disruptivo, eu quebro a lógica.
porque já não é correr 100% mais rápido do que andar. Agora, com o carro, eu consigo ser 20 vezes mais rápido do que andar, 30 vezes mais rápido do que andar. E não é só ser mais rápido, é que com o carro, agora eu posso, num dia, percorrer 800 quilômetros. Ou, ainda que eu não percorra 800 quilômetros, eu posso, dentro da minha cidade, marcar 6 compromissos distintos, porque de carro eu consigo fazer essas locomoções de 7 quilômetros, 5 quilômetros. Então, a lógica da vida muda quando a disrupção acontece. Enquanto que a vida de alguém que só pudesse andar a pé seria uma, ainda que ela saísse, que ela corresse, a vida de alguém que usa um carro é muito diferente. O que você passa a poder fazer, o que se torna comum na vida, inclusive, eu né, nasci numa cidade que é Salvador, tem uma área de Salvador que é o centro antigo, em que as ruas são estreitas. Por quê? Porque a maior parte das pessoas se locomovia a pé. Quando eu tenho um carro, eu preciso ter avenidas largas, eu preciso ter lugar para o carro parar, eu preciso ter posto de gasolina, eu preciso ter oficina mecânica, eu preciso ter peça de reposição. Então, uma disrupção cria algo completamente novo, inclusive da nossa forma de viver. E quando eu saio do carro e faço uma outra disrupção, como por exemplo um avião, eu mudo completamente, porque agora com o avião eu posso, num dia, acordar pela manhã e fazer, e malhar em Brasília, participar de uma reunião às 10 da manhã em Brasília, pegar um avião e participar de uma reunião às 3 da tarde em São Paulo. Isso muda completamente o que é possível, né? Passa a ser viável fazer turismo internacional em escala, passa a ser viável fazer turismo doméstico em escala, passa a ser viável que empresas possam atuar em mais lugares, porque os seus gestores conseguem circular com muito mais facilidade, e também cria necessidade de aeroportos, empresas que produzem aviões e tudo mais. Então, eu posso, melhor que seja o meu carro, por mais rápido que ele seja, por mais autonomia que ele seja, eu não consigo ir de carro de, do Brasil para a China, mas eu consigo ir de avião do Brasil para a China. Ou seja, o avião ele rompe a forma como eu evoluiria andando de carro, da mesma forma que um carro rompe a forma como eu evoluiria andando. Então, esses são processos disruptivos, quando você rompe a lógica. E quando você rompe a lógica, você cria tudo novo. Óbvio que eu posso usar um carro para ir na padaria do meu bairro, mas esse é o uso superficial. Óbvio que eu posso usar um avião para ir de São Paulo para Campinas, não sei nem se tem esse voo, mas a menos que você seja um hiper executivo, um artista super famoso, não é uma grande mudança. A mudança maior vem quando você passa a usar carro, ônibus, avião e todas as tecnologias disruptivas para fazer o que você não fazia. Nesse momento, a gente ainda está usando, né, a maior parte das empresas estão usando inteligência artificial generativa para fazer o que elas já faziam. Então, eu fazia um texto, agora eu faço um texto com o ChatGPT. Eu faria um vídeo para apresentar para o cliente, agora eu faço um vídeo usando o ChatGPT. A gente ainda está aprendendo tudo que passa a ser possível por eu ter ferramentas de inteligência artificial generativa disponíveis. Então, é esse pensamento que eu queria trazer aqui, já indo para o final da nossa aula. Existe algo que a gente sempre pode fazer sem inteligência artificial. Isso é como se fosse esse quadrado branco. E existem coisas que a inteligência artificial consegue fazer no nosso lugar muito melhor. A inteligência artificial generativa vai conseguir fazer várias das nossas atividades de hoje muito melhor, e vai ser melhor que seja assim. Pegando uma função que já se tornou muito obsoleta, né? Desde um assessorista no elevador, que se tornou obsoleto, a alguém que faz o trabalho de clipagem manual, né? Abrir um jornal, assistir um jornal e ficar prestando atenção se uma marca foi citada, tudo isso se tornou automatizado. E é melhor que assim seja. Mas o processo que viabilizou por exemplo, a automação da clipagem criou todo um ambiente de economia digital, de marketing digital, de digitalização das coisas, com muito mais empregos de qualidade. E aí é esse ponto que a gente deveria olhar aqui enquanto líder. Não é o que eu posso usar de inteligência artificial para fazer melhor o que eu já fazia. Isso é ok, isso vai melhorar em X%, 20%, 15%, 10% a sua entrega. A grande mudança está no que passa a ser possível de ser feito usando inteligência artificial generativa. É a brincadeira ali do carro e de andar a pé. Quando eu tenho carro, não é que eu posso ir mais rápido na padaria, é que agora eu posso ir
em 2 cidades no mesmo dia, é porque agora eu posso ir em 2 bairros distantes no mesmo dia, ou é porque simplesmente agora eu consigo ir no mercado e voltar com muito mais compras, porque eu vou levar tudo isso no carro. Eu estou falando de carro, mas poderia ser um ônibus. Então, essa lógica da disrupção de mobilidade, que eu brinquei aqui, né, entre andar a pé, andar de carro e andar de avião, eu estou usando como metáfora para a lógica da inteligência artificial. Tem as coisas que eu fazia na mão, tem as coisas que eu posso pedir para a inteligência artificial fazer, e tem as coisas que eu só posso fazer agora, porque eu tenho ferramentas de inteligência artificial generativa que fazem isso para mim. Quando a gente vem para o mundo corporativo, nesses 3 anos aí de pico da inteligência artificial, né, a partir de 2022 com o ChatGPT, o que se percebeu é que para fazer uma mudança estrutural nas corporações usando inteligência artificial generativa, a gente precisa recorrer a uma metodologia da administração chamada gestão de mudança. É quando a gente entende que precisa tocar em pelo menos 8 pilares para que uma mudança estrutural ela aconteça de fato. Então, você precisa fazer mudanças de cultura, você precisa fazer mudanças de processo, você precisa fazer mudanças de papéis, você precisa fazer mudanças de quais são as atribuições das pessoas, você precisa fazer novas capacitações, você precisa pensar em novas formas de entregar. Se a gente for pensar no paralelo, né, eu sou oriundo da área de comunicação, no início, um portal de notícias, ele geralmente estava vinculado a um veículo impresso e era uma versão virtual do veículo impresso. Passados 1 ou 2 décadas, se percebeu que um portal de notícias ele é muito mais do que uma versão virtual do jornal impresso. Ele consegue ter muito mais notícias, muito mais editorias, precisa de uma frequência muito maior de conteúdo e precisa espalhar esse conteúdo em muito mais canais. Então, um portal de notícias também tem um perfil no Instagram, também tem um perfil no TikTok, também tem um canal no YouTube, também tem um canal de WhatsApp, também tem um mail. Então, tudo isso mudou, né? A gente conseguir antecipar isso e fazer de uma maneira estruturada em que haja ganho, que é o papel de uma liderança, demanda conhecimento metodológico. Assim, não é a primeira vez que uma mudança estrutural acontece nas organizações. Então, a gente não precisa passar isso do zero, a gente pode usar a metodologia que foi usada nas várias disrupções que aconteceram nas organizações, e a que a gente defende é a do modelo de Kotter da disciplina de gestão de mudança, em que a gente consegue, o papel da liderança é fundamental, porque a liderança é quem cria o senso de urgência e dá a prioridade, a gente precisa angariar apoios, né? Ninguém faz nada sozinho, precisa identificar quem são aqueles early adopters que podem liderar um processo dentro da empresa, precisa criar a visão, foi o que eu falei no início, boa parte das falhas de inteligência artificial é porque a liderança ou simplesmente permite que se faça algo com a inteligência artificial, mas não tem uma visão do que se quer com isso. O que eu quero é criar uma área nova de negócios, o que eu quero é mudar a eficiência da minha empresa, o que eu quero é subir de patamar, o que eu quero é mudar o modelo de negócios da minha organização. Então, tudo isso está associado aí ao trabalho da liderança, que também é o de comunicar essa visão, e comunicar é muito parecido com educar, a gente precisa repetir as mesmas coisas várias vezes, lógico, a educação de uma maneira mais pedagógica e profunda, a comunicação de uma maneira mais cadenciada e persuasiva, mas isso precisa acontecer, mapear quais são os obstáculos culturais, tecnológicos, financeiros, de processos, que evitam, né, que atrapalham que a mudança seja absorvida. É sempre bom ter vitórias rápidas, né, chamados quick wins. Então, a gente precisa... Isso aqui é uma jornada que vai levar anos para amadurecer. A gente precisa ter momentos em que a gente verifica a evolução, consolidar esses ganhos e entender que precisa de uma mudança de cultura. Porque não é fazer a mesma coisa com uma ferramenta nova, é fazer algo de uma maneira completamente diferente, como é muito diferente trabalhar hoje em qualquer mercado comparado a algo de 20 ou 30 anos atrás, né? E aí, o que a gente está também trazendo, assim, essa é uma aula que trouxe vários pontos, talvez de uma maneira um pouquinho mais corrida, e citando as possibilidades, citando as referências. A gente foi provocado aí por algumas pessoas para repetir uma turma que a gente fez presencial em São Paulo e em Salvador, que era de ensinar inteligência artificial para lideranças, né? Para alguém que não quer aprender a mexer numa ferramenta, na última ferramenta do momento, mas ser alguém que precisa ter uma visão geral para pensar a estratégia de adoção, né? A AI Strategy, a estratégia de adoção. E a gente aceitou esse convite aí, estamos abrindo a turma
para justamente aprofundar em vários dos pontos que a gente passou aqui. Eu espero que a aula em si de hoje já tenha sido elucidativa, mas para quem tiver interesse de aprofundar e ir para casos, né, práticos e trazer isso mais para a realidade, a gente está abrindo uma turma que é muito focada em pessoas que estão em cargo de gestão, cargos de liderança ou profissionais seniores que acabam auxiliando aí os tomadores de decisão. Essa turma vai ter a primeira aula no dia 18 de novembro, e aí, para detalhar um pouco, né, ela está sendo oferecida o valor padrão dela, né, à luz das turmas que a gente fez ali em São Paulo, é de R$ 1.499, mas tem um cupom de desconto aí nesses primeiros dias. Mas detalhando o curso, você tem primeiro um aprofundamento muito maior sobre esse panorama empresarial, trazendo todos esses dados, né, eu resumi em 3 slides ali a visão de negócios, né, toda a justificativa de por que isso não é uma bolha, de como isso deve gerar receita, de quais são os microprodutos dentro da inteligência artificial generativa, de qual é o conceito técnico para que a inteligência artificial possa funcionar, o que é o LLM, que é o grande modelo de linguagem, o que é o aprendizado profundo, o que são as redes neurais, enfim, a gente vai aprofundar muito mais isso no módulo 1. Depois a gente vai para o módulo 2, em que a gente mostra aquela parte que eu mostrei ali, né, de, olha, eu posso usar a inteligência artificial para fazer uma análise para mim, depois fazer uma apresentação, depois fazer uma landing page, depois transformar isso em insights e mandar para alguém por e-mail. Então, esse uso copiloto da inteligência artificial vai ser o nosso módulo 2. A gente vai no módulo 3, que é para aprofundar o uso da inteligência artificial na criação de conteúdos mesmo, né? Então, a gente consegue criar desde embalagens, né, desenhos, né, de embalagens, protótipos de produtos digitais, vídeos, campanhas publicitárias, desmembrar peças. Então, tem todo um horizonte de possibilidades para a parte mais criativa. Tem um foco muito grande no que pode ser gerado através da automação de processos com inteligência artificial. Eu sempre dou um exemplo de que quando a gente tem uma reunião, alguém fica responsável por tomar nota da reunião, escrever essa ata, mandar para todo mundo, ler essa ata e falar, precisa de uma nova reunião, fulano tem tal to-do e tal. Todo esse processo pode ser automatizado, né? A gente já usa alguns note-takers nas reuniões, e esses note-takers, eles fazem o resumo da reunião, mas a gente acaba não fazendo todo o processo seguinte, que é resumo feito, ata feita, ok, qual é o to-do de cada pessoa? Manda um e-mail com o to-do de cada pessoa, cria as tarefas já no Notion ou no Trello ou na ferramenta que cada empresa use aí para gestão de tarefa. Se foi dito que uma nova reunião acontecerá, já manda um invite, vê qual é a disponibilidade, já manda um invite. Então, tem vários processos que podem ser automatizados, desde atendimento ao cliente, desde processo, automação de processos criativos, automação de processos gerenciais, que podem ser feitos com inteligência artificial. Lembrando que aqui o foco é um foco de liderança, então é menos de ir lá na ferramenta e montar, mas muito mais o de saber o que é possível fazer com as ferramentas que estão disponíveis e ter esse repertório para, a partir daí, conseguir criar uma visão. E, por fim, no módulo 5, com todo o repertório ganho, com toda a visão ampliada, como é que aterrissa isso numa estratégia de adoção de inteligência artificial. Entendendo que esse conceito de estratégia, eu dou muitas aulas sobre estratégia, estratégia é uma palavra de origem grega, que é uma mescla entre estratagos, que é exército, stratos, que é exército, e agos, que é general. Então, estratégia é o general do exército. Como estratégia é o cara que faz esse papel de estar liderando um processo. Então, quando a gente fala que está criando uma estratégia, parte de fazer um diagnóstico, ter uma visão e traçar um plano, ou ter enxergar a maneira como você vai sair do momento atual para o momento futuro. Esse é o pensamento da liderança, né? Como sair do ponto A para o ponto B, que é um ponto B em que você enxerga que deve acontecer. E o que eu sempre digo também é que a boa estratégia, ela tem que ser como uma semente de mostarda, que ela é pequenininha, mas ela se torna uma árvore grande. Então, a boa estratégia tem que mapear quais são aqueles pontos nevrálgicos, aquela ação que, quando você toca nela, quando você ativa ela, todas as outras se tornam muito mais fáceis
ou desnecessários. Então, a gente precisa enxergar esses pontos que têm esse poder de ser uma semente de mostarda e, apesar de serem pequenininhas, aquelas ações que não demandam tanta energia, mas que vira algo muito longo, e aí faz parte, né, de como a metodologia de criar uma estratégia de adoção de inteligência artificial. O nosso framework ele tem 5 etapas. Esse é um curso que tem 5 aulas ao vivo e online, elas estão disponíveis aí, vão ser, porque a ideia é que tenha troca, né? Essa é uma aula que não tem uma troca nesse momento, mas as aulas do curso vão ser aulas em que todo mundo vai poder fazer perguntas, interromper, tudo mais. A gente sempre vai terminar uma aula com exercício prático e com um tutorial. Então, a ideia é, terminou, viu que isso aqui é possível, beleza, vamos colocar em prática. O conteúdo vai ficar disponível por 12 meses na nossa plataforma, justamente para que você possa revisar, compartilhar. Eu acredito muito que o processo de aprendizado ele não se dá num primeiro encontro. Eu faço um paralelo, assim, que quem quer aprender a nadar não acha que vai fazer uma aula ou 4 aulas de natação e vai sair nadando. Você precisa fazer as 4 aulas e depois você precisa nadar, até de fato aprender a nadar. Então, o que a gente está desenhando aqui é ter um ambiente em que você possa voltar para os fundamentos da natação, né, na minha metáfora, e realmente no horizonte de 12 meses você consiga sair do ponto A para o ponto B. Não é só ter algumas aulas e sair com a cabeça fervilhando, é de trazer isso para a prática com os exercícios práticos e de ter a consistência para que em um ano você consiga evoluir. Dentro dessa lógica da consistência, a gente está prevendo também sessões de mentoria. A ideia é tivemos uma aula, passamos o exercício prático. Antes da aula seguinte, vamos ter um momento de tirar as dúvidas, de esclarecer as coisas para vocês, né, o que é que não tinha ficado claro e como é que a gente resolve as dúvidas que surgem na hora que a gente tenta fazer. E também dentro da plataforma tem um ambiente de troca dos alunos, também é muito bom quando as pessoas trazem as suas experiências e a gente vai ter ali o nosso time de assistentes para, em diferentes canais, dar um suporte para tirar dúvida. O professor falou de tal plataforma, qual é a plataforma, não consigo me inscrever, é grátis, não é grátis, não estou conseguindo, aquele prompt não está funcionando e tudo mais. Então essa é a nossa história. E, além disso, além do curso ao vivo, também quem se inscrever aí nesse nosso novo curso para lideranças tem acesso à nossa plataforma de educação, que tem cursos já on demand, cursos que estão gravados. A gente já tem curso, né, quem se inscrever já consegue começar a fazer hoje, o curso de Data Storytelling com IA, em que a gente passa por todas as etapas, desde diagnóstico, levantamento de dados, análise dos dados, construção de narrativa e apresentação. A gente tem já um curso gravado de criação de imagens com inteligência artificial, em que a gente mostra como usar aí as principais ferramentas de inteligência artificial para a criação de imagens, inclusive imagens que não se pareçam com IA, né? Que a imagem com IA é sempre muito plástica, e às vezes a gente quer uma imagem que tenha aqueles defeitos de pele para parecerem mais reais, e a gente também tem na plataforma já um curso de inteligência artificial para estrategistas, em que a gente mostra como usar a inteligência artificial, inclusive na parte de desk research, de consolidação de informações de terceiros, de definição de diretrizes. Para quem trabalha com comunicação, a gente detalha como usar IA para ajudar a definir quais são os territórios temáticos, âncoras narrativas, enfim, tem todo um olhar aí que é mais de estrategista. E aí, como a gente está abrindo essa turma hoje, por 24 horas, tem o cupom de desconto de 30%, então aquele preço que eu mostrei no início, ele fica mais baixo aí para quem fechar a inscrição. Então, foi isso, né? A gente preparou uma aula, e essa aula é uma introdução, e quem quiser mergulhar mais fundo pode fazer o nosso curso, que vai começar no dia 18 de novembro, vão ser 5 encontros, né, semanais, além das sessões de mentorias, e vai poder assistir, né, fazer o replay das aulas por 12 meses, além de ter ali um ambiente de troca com outros profissionais. O foco aqui é realmente alguém que já esteja num nível de carreira um pouco mais avançado e que está realmente buscando um conteúdo que não seja tão o conteúdo frenético dos novos lançamentos das plataformas, mas seja um conteúdo mais estruturante e consistente de como realmente
fazer diferença usando todas essas ferramentas, tá? Então, essa foi a nossa aula. Em resumo, a ideia é que a inteligência artificial não é, a priori, uma bolha, não é uma moda, tem um investimento grande acontecendo. Esse investimento está acontecendo porque tem mercado. No mercado, as pessoas que estão contratando, as empresas que estão contratando as soluções, elas são empresas que estão buscando aumento de receita. Implementar a inteligência artificial não é algo fluido e linear. As maiores barreiras estão ligadas à questão de cultura mesmo, né, das pessoas. Em parte, as pessoas se sentem diminuídas por usar a inteligência artificial. A gente viu aqui que, na verdade, o papel das pessoas aumenta com a inteligência artificial. Toda vez que a gente coloca uma pessoa para usar algo que tem mais potência, a importância da pessoa aumenta. A grande tese é de usar inteligência artificial generativa como um viabilizador, algo que encurta a distância entre o que a gente gostaria de fazer, o que a gente tem de ideia, com o que a gente ter isso realizado. E para fazer essa mudança de uma maneira mais estrutural, a gente precisa usar metodologias de gestão, né? E a metodologia que a gente apresentou aqui foi a de gestão de mudança. E quem quiser aprofundar nisso, vamos abrir aí, estamos, na verdade, com uma turma aberta para 5 aulas e depois 5 aulas junto com sessões de mentoria para a gente conseguir aprofundar nesses temas, tá? Então, agradeço a todo mundo por essa hora e 15 de aula, mais ou menos. Fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas. A gente pode se falar pela Trezor, pode se falar nos meus perfis pessoais, e quem quiser mergulhar nesse assunto está convidado aí para a nossa próxima turma. Muito obrigado, boa noite, boa semana. Ainda estamos na terça-feira, então ainda tem muita coisa para acontecer aí ao longo dessa semana, tá bom? Tchau, tchau, gente.